Ela vivia uma vida simples e guardava seu primeiro beijo como um tesouro. Nunca imaginou que seria escolhida pelo CEO milionário mais desejado da cidade. Quando os olhos dele cruzaram os dela, o destino começou a escrever uma história que ninguém esperava. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está emocionando o mundo inteiro. O barulho das impressoras digitais e o cheiro de café forte dominavam o pequeno escritório da Criativa Design, localizado em um prédio comercial sem elevador no bairro da Liberdade. Luísa Campos ajustou os óculos de armação preta enquanto finalizava o projeto no computador. Seus dedos moviam-se com precisão pelo mouse, fazendo os últimos ajustes no logo que tinha passado a madrugada redesenhando. Luísa, você não vai acreditar. Marcela entrou esbaforida na sala, seus saltos altos ecoando no piso de madeira. Como sócia e amiga desde a faculdade, ela era o oposto de Luísa, extrovertida, ousada e com uma lista de ex-namorados que precisaria de uma planilha para organizar. O que aconteceu? Luísa perguntou sem desviar os olhos da tela, salvando o arquivo pela terceira vez consecutiva. Acabei de sair de uma reunião com o pessoal do Grupo Mendonça. Eles querem a gente para a campanha de relançamento da marca. Marcela apoiou as mãos na mesa, seus olhos brilhando com a empolgação de quem acabava de ganhar na loteria. Luísa finalmente desviou o olhar da tela. O Grupo Mendonça? Aquele Grupo Mendonça? Sua voz falhou um pouco no final da frase. Sim, o império do Rafael Mendonça, o solteiro mais cobiçado de São Paulo, talvez do Brasil inteiro. Marcela fez um gesto dramático com as mãos. Eles viram nosso trabalho para o restaurante Bela Napoli e gostaram do conceito minimalista. Querem algo parecido, mas com a identidade corporativa deles. Luísa sentiu um leve formigamento nas mãos. O Grupo Mendonça era uma potência nacional, com negócios que iam desde tecnologia até construção civil. Um contrato com eles significaria não apenas estabilidade financeira, mas também projeção nacional para o pequeno estúdio que ela e Marcela tinham fundado há apenas 2 anos. Quando precisamos apresentar a proposta, Luísa já estava mentalmente reorganizando sua agenda, calculando quantas noites sem dormir seriam necessárias. Esse é o melhor e o pior. Marcela mordeu o lábio. Temos uma semana para preparar os conceitos iniciais, mas... Ela hesitou. Mas... Luísa sentiu um nó no estômago. Mas eles querem que você faça a apresentação pessoalmente para o Rafael. Aparentemente, ele gostou especificamente do seu estilo de design. Luísa sentiu o sangue fugir do seu rosto. Uma coisa era trabalhar incansavelmente nos bastidores. Outra, completamente diferente, era apresentar para um dos empresários mais poderosos e intimidadores do país. Não posso. Você sabe que não sou boa com apresentações. Por que não pode ser você? Luísa levantou-se começando a andar em círculos pelo pequeno espaço entre as mesas. Lu, essa é a oportunidade da nossa vida, e eles pediram você especificamente. Marcela segurou os ombros da amiga. Sei que você tem medo de falar em público, mas é só uma pessoa. Um cara como qualquer outro, só que com alguns bilhões de reais a mais na conta. Luísa respirou fundo, lembrando-se do aluguel que estava quase vencendo e do sonho de mandar mais dinheiro para os pais em Minas no fim do mês. Tudo bem, ela finalmente concordou, tentando ignorar a ansiedade que crescia em seu peito. Vou preparar algo que vai impressionar até o precioso CEO. Naquela noite, Luísa ficou até tarde no escritório, pesquisando tudo sobre o Grupo Mendonça. Quando chegou nas fotos de Rafael para a revista Forbes Brasil, parou por um momento. Aos 32 anos, ele tinha aquele tipo de beleza que parecia injusta, maxilar definido, olhos azuis intensos, contrastando com a pele levemente bronzeada e o cabelo escuro meticulosamente arrumado. Não era à toa que vivia cercado pelas mulheres mais bonitas do país. Foco, Luísa, ela murmurou para si mesma, fechando a aba do navegador. Homens como Rafael Mendonça viviam em um universo paralelo ao dela. E além disso, com 24 anos e nenhuma experiência romântica significativa no currículo, ela era praticamente uma alienígena no mundo dos relacionamentos. A semana passou em um borrão de noites sem dormir, dezenas de esboços descartados e litros de café. Quando finalmente chegou o dia da apresentação, Luísa estava nervosa, mas confiante no trabalho que havia produzido.
O edifício sede do Grupo Mendonça era uma imponente torre de vidro e aço no coração da Avenida Paulista. Luísa sentiu-se minúscula ao atravessar o lobby com piso de mármore, segurando sua pasta de apresentação como se fosse um escudo. Senhorita Campos, sou Renata, assistente do Sr. Mendonça. Uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos a recebeu no 13º andar. Ele já está aguardando, por favor, me acompanhe. Cada passo em direção à sala de reuniões parecia mais pesado que o anterior. Quando as portas duplas se abriram, Luísa viu-o pela primeira vez em pessoa. Rafael Mendonça estava de pé, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se estendia abaixo. Ao ouvir a porta, virou-se e seu olhar encontrou o dela. Senhorita Campos, finalmente nos conhecemos. Sua voz era mais grave e calorosa do que Luísa havia imaginado. Ele estendeu a mão em sua direção e ela percebeu que sua jornada estava apenas começando. Sr. Mendonça, é um prazer conhecê-lo. Luísa apertou a mão estendida, notando o contraste entre sua pele clara e as mãos bronzeadas dele. Teve que levantar o olhar para encará-lo, percebendo que a diferença de altura era ainda maior do que parecia nas fotos das revistas. Por favor, me chame de Rafael. Ele sorriu, indicando a cadeira à sua frente na longa mesa de reuniões. Estou curioso para ver o que a pequena agência que está revolucionando o design em São Paulo preparou para nós. A sala estava surpreendentemente vazia. Luísa havia esperado uma mesa cheia de executivos e diretores, mas estava apenas Rafael, sua assistente que rapidamente se retirou fechando a porta, e um homem mais velho que foi apresentado como Marcos, diretor de marketing. Prefiro reuniões menores para discussões criativas, explicou Rafael, como se lesse seus pensamentos. Muitas opiniões acabam diluindo a essência de uma boa ideia. Luísa assentiu, conectando seu notebook ao projetor da sala. Suas mãos tremiam levemente, e ela rezava para que ele não notasse. Respirou fundo, lembrando-se do conselho que seu pai sempre repetia quando ela tinha medo de alguma coisa. Faça mesmo com medo, filha. É assim que a coragem nasce. Antes de começar, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz, gostaria de entender melhor o que o senhor, você, espera desta renovação de marca. Rafael inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Interessante. A maioria dos consultores chega aqui pronta para me vender sua visão, sem questionar a minha. Não vejo como poderia criar algo autêntico para sua empresa sem entender sua visão primeiro, respondeu Luísa, ganhando confiança à medida que falava sobre seu trabalho. Um leve sorriso surgiu no rosto de Rafael. O Grupo Mendonça cresceu muito rápido na última década. Começamos como uma construtora familiar e hoje temos divisões em tecnologia, energia renovável, agronegócio. O problema é que o público ainda nos vê como a empresa tradicional que meu avô fundou nos anos 60. Precisamos de uma identidade que mostre que estamos no futuro, mas sem perder nossas raízes. Luísa ouviu atentamente, fazendo anotações rápidas. Quando Rafael terminou, ela finalmente iniciou sua apresentação. À medida que os slides avançavam, ela explicava cada conceito, cada escolha de cor e tipografia, conectando-os diretamente com o que Rafael havia acabado de compartilhar. Para sua surpresa, Rafael interrompia ocasionalmente, não para criticar, mas para fazer perguntas perspicazes que demonstravam que ele estava genuinamente interessado em entender seu processo criativo. Esta aplicação para dispositivos móveis, ele apontou para um dos mock-ups que ela havia criado, tem exatamente o equilíbrio que estamos buscando, tradicional no conceito, mas completamente contemporâneo na execução. Luísa sentiu uma onda de orgulho. Aquele elemento específico tinha sido fruto de uma madrugada inteira de trabalho. Quando a apresentação terminou, Rafael levantou-se, caminhando lentamente ao redor da mesa. Tenho visto dezenas de propostas nas últimas semanas, senhorita Campos. Desculpe, Luísa. A sua é a primeira que não tenta reinventar completamente quem somos. Acredito que o trabalho de design não é criar algo do zero, mas revelar o que já existe de forma mais clara e impactante. Ela respondeu, começando a guardar seus materiais, evitando encarar aqueles olhos azuis por muito tempo. Filosofia interessante para alguém tão jovem. Ele parou próximo a ela, seu perfume discreto, mas marcante, invadindo o espaço pessoal de Luísa.
Quantos anos você tem, se não se importa com a pergunta? 24, ela respondeu, ajustando os óculos nervosamente. E já tem essa clareza de propósito. Ele parecia genuinamente impressionado. Gostaria de discutir mais alguns detalhes do projeto. Você tem disponibilidade para um jantar de negócios nesta sexta-feira? Luísa quase derrubou seu notebook. Um jantar? Com Rafael Mendonça? Eu acredito que sim. Ela gaguejou tentando manter a compostura profissional. Excelente. Renata enviará os detalhes. Ele voltou para seu lugar na mesa. Ah, e Luísa? Parabéns. O contrato é seu. Marcos cuidará da papelada com sua sócia ainda hoje. Quando Luísa saiu do prédio, a tarde já caía sobre São Paulo. Ela imediatamente ligou para Marcela, que gritou de alegria do outro lado da linha ao saber que haviam conseguido o contrato. E tem mais, Luísa acrescentou ainda sem acreditar. Ele me convidou para um jantar de negócios na sexta. O silêncio momentâneo de Marcela foi seguido por uma enxurrada de perguntas e exclamações. Jantar? Você e Rafael Mendonça? Sozinhos? Lu, você tem noção do que isso significa? Significa que ele quer discutir o projeto em mais detalhes, Luísa respondeu com firmeza, ignorando as borboletas que começavam a dançar em seu estômago. É puramente profissional. Claro, claro, Marcela respondeu com evidente descrença. E é por isso que ele, o homem mais ocupado de São Paulo, está fazendo questão de jantar com a designer júnior em vez de mandar algum gerente tratar dos detalhes. Totalmente normal. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, Luísa não conseguia dormir. Revivia cada momento da reunião, cada palavra trocada. Pegou o celular e, contra seu melhor julgamento, pesquisou novamente sobre Rafael Mendonça. As manchetes recentes mostravam-no em festas beneficentes, eventos empresariais e, invariavelmente, acompanhado por mulheres deslumbrantes. A última notícia mencionava o fim de seu relacionamento com uma famosa atriz de novelas. Solteiro mais cobiçado volta ao mercado, dizia a manchete sensacionalista. Luísa desligou o celular sentindo-se tola. Estava se comportando como uma adolescente. Rafael era seu cliente agora, nada mais. O fato de ele ser absurdamente bonito, interessante e ter demonstrado respeito por seu trabalho não significava nada além do profissionalismo dele. Mas quando finalmente adormeceu, sonhou com olhos azuis que pareciam ver através dela, como se enxergassem segredos que nem mesmo ela conhecia. A sexta-feira chegou mais rápido do que Luísa esperava. Após 3 mudanças de roupa e inúmeras ligações de Marcela com conselhos essenciais sobre como se comportar em um jantar com um bilionário, ela finalmente optou por um vestido preto simples, mas elegante. A única peça realmente formal que possuía em seu guarda-roupa prático. É apenas uma reunião de trabalho, repetiu para si mesma enquanto aplicava um batom discreto, ignorando a sensação de que estava mentindo para si mesma. O endereço enviado por Renata era de um restaurante no topo de um dos edifícios mais exclusivos da cidade, no bairro do Itaim Bibi. Quando o táxi parou em frente ao local, Luísa sentiu seu estômago afundar. A entrada do restaurante exalava uma elegância intimidadora, com um porteiro de terno impecável e uma fila de carros de luxo sendo entregues aos manobristas. Senhorita Campos? Um dos recepcionistas aproximou-se assim que ela entrou no saguão. O Sr. Mendonça está aguardando. Por favor, me acompanhe. Luísa seguiu o homem até o elevador privativo, que subia diretamente para o restaurante no 42º andar. A vista de São Paulo à noite era de tirar o fôlego, um oceano infinito de luzes cintilantes que se estendiam até onde a vista alcançava, emolduradas pelo céu escuro de junho. Rafael estava sentado em uma mesa discreta próxima à janela. Diferente do terno formal da reunião, ele usava uma camisa azul escura, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. Você está linda, ele disse com naturalidade, como quem comenta sobre o tempo, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Este lugar tem a melhor vista da cidade, não acha? É deslumbrante, Luísa respondeu, agradecendo mentalmente a iluminação baixa que disfarçava o rubor em suas bochechas. Nunca tinha vindo aqui. Gosto da atmosfera. Discreto o suficiente para conversas importantes, mas com comida que realmente vale a pena.
Ele fez um gesto e um sommelier aproximou-se. Gosta de vinho tinto? Sim, mas confesso que não entendo muito sobre vinhos. Ela respondeu com honestidade, decidindo não fingir conhecimentos que não possuía. Rafael sorriu. Eu também não entendia até meus 20 e poucos anos. Então tive que aprender quando percebi que metade dos negócios são fechados durante refeições. Ele trocou algumas palavras com o sommelier em um italiano perfeito. Enquanto o homem se afastava, Rafael voltou sua atenção completamente para Luísa. Então, Luísa Campos, designer talentosa de 24 anos. Conte-me sua história. Como chegou até aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Ela esperava começar falando sobre o projeto, cronogramas, orçamentos, não sobre sua vida pessoal. Não há muito para contar, ela começou hesitante. Nasci e cresci em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Minha mãe é professora do ensino fundamental e meu pai é comerciante. Tem uma pequena papelaria no centro. Sempre desenhei desde criança, mas nunca pensei que poderia transformar isso em profissão até o último ano do ensino médio. E como veio parar em São Paulo? Rafael perguntou, parecendo genuinamente interessado. Consegui uma bolsa para estudar design na USP, ela explicou, relaxando um pouco enquanto o vinho era servido. Meus pais quase não deixaram, achavam São Paulo perigosa demais para uma menina do interior. Mas acabei vindo. Dividi apartamento com 3 outras estudantes. Fiz estágios em agências pequenas e no último ano da faculdade conheci Marcela. Depois de formadas, economizamos cada centavo até conseguir abrir a Criativa. Luísa tomou um gole do vinho, surpreendendo-se com o sabor complexo. E você? Como é ser responsável por um império antes dos 35? Rafael riu, mas havia algo melancólico em seus olhos. Digamos que não foi exatamente planejado. Meu pai morreu há 5 anos em um acidente de helicóptero. Como filho único, tive que assumir o comando mais cedo do que qualquer um esperava. Sinto muito, Luísa murmurou, arrependendo-se da pergunta. Tudo bem, já faz tempo. Ele fez um gesto displicente. A verdade é que cresci sendo preparado para isso. Só não esperava que fosse tão cedo. Meu avô começou como pedreiro, construindo casas no interior de São Paulo. Meu pai transformou a pequena construtora em um conglomerado. Agora é minha vez de definir o futuro. A comida chegou. Um prato de risoto com trufas para ela e um filé para ele, escolhidos por Rafael com a promessa de que ela adoraria. Ele estava certo. Era possivelmente a melhor refeição que Luísa já havia experimentado. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Rafael perguntava sobre seus projetos anteriores, compartilhava histórias sobre suas viagens de negócios e, ocasionalmente, fazia um comentário sobre a cidade que se estendia abaixo deles. Em nenhum momento ele mencionou o contrato ou detalhes específicos do projeto. Você não é o que eu esperava, Luísa deixou escapar depois do segundo copo de vinho, imediatamente arregalando os olhos ao perceber que havia dito aquilo em voz alta. Rafael ergueu uma sobrancelha divertido. E o que você esperava? Luísa hesitou, mas decidiu ser honesta. Alguém mais arrogante. As revistas sempre te descrevem como um gênio implacável dos negócios. O empresário de ferro que nunca sorri em reuniões. As revistas, ele repetiu com um suspiro, gostam de criar personagens, não é? O bilionário durão vende mais do que um sujeito normal que simplesmente trabalha duro e teve alguma sorte na vida. Ele inclinou-se ligeiramente em sua direção. E você, Luísa Campos? É exatamente como parece? O olhar dele era intenso, penetrante, como se realmente quisesse conhecê-la para além das aparências. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depende do que você vê, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Antes que Rafael pudesse responder, seu telefone vibrou. Ele olhou rapidamente para a tela e franziu o senho. Preciso atender. É da nossa subsidiária em Dubai. Me dá apenas 1 minuto? Luísa assentiu e ele se afastou para um canto mais reservado do restaurante. Enquanto observava Rafael conversando ao telefone, gesticulando ocasionalmente, ela tentou organizar seus pensamentos. A noite não estava sendo nada como havia imaginado. Não discutiram negócios em nenhum momento, e a forma como ele a olhava... Não, estava imaginando coisas. Homens como Rafael não se interessavam por mulheres comuns como ela. Quando ele voltou, seu rosto havia mudado. Sinto muito,
Mas temos uma situação que preciso resolver. Vou ter que encerrar nossa noite mais cedo do que gostaria. Claro, sem problema, Luísa respondeu, tentando esconder a decepção. Obrigada pelo jantar. Foi revelador. Rafael chamou o garçom e pagou a conta, recusando firmemente quando Luísa tentou dividir. Insisto, foi um prazer conhecê-la melhor, Luísa. Ao saírem do restaurante, o carro dele já aguardava, um Audi preto com motorista. Posso deixá-la em casa, ele ofereceu. Não precisa se incomodar, posso pegar um táxi? Não é incômodo nenhum, ele insistiu abrindo a porta para ela. Durante o trajeto até Pinheiros, conversaram sobre assuntos leves. Os contrastes entre as diferentes regiões de São Paulo, a adaptação dela vindo do interior, a paixão compartilhada por arquitetura. Quando chegaram ao prédio modesto onde Luísa morava, Rafael desceu do carro para acompanhá-la até a entrada. Obrigada pela noite, ela disse, sentindo-se subitamente tímida. Eu que agradeço. Ele parecia hesitar, como se quisesse dizer algo mais. Por um momento, Luísa pensou, ou desejou, que ele fosse se inclinar para beijá-la. Em vez disso, ele tocou levemente seu braço. Segunda-feira enviarei os detalhes do contrato para vocês revisarem. Boa noite, Luísa. Boa noite, Rafael. Ela respondeu, observando-o entrar novamente no carro. Apenas quando chegou ao seu apartamento, percebeu que, mais uma vez, não haviam discutido absolutamente nada sobre o projeto ou negócios. E algo lhe dizia que isso não tinha sido um esquecimento. Você tem que me contar absolutamente tudo, Marcela praticamente gritou assim que Luísa entrou no escritório na segunda-feira. Passei o fim de semana inteiro mandando mensagens e você só respondeu com "foi legal" e conversamos sobre várias coisas. Isso não é justo. Luísa sorriu pendurando sua bolsa e ligando o computador. Não tem muito mais o que contar. Jantamos, conversamos, ele recebeu uma ligação urgente e me levou para casa. Fim da história. Pelo amor de Deus, Lu, estamos falando de Rafael Mendonça, o homem que a Veja listou como o terceiro mais rico do país ano passado. Marcela revirou os olhos dramaticamente. Sobre o que vocês conversaram, então? Detalhes do projeto? Na verdade, não. Luísa hesitou. Falamos sobre nossas histórias, nossas famílias, a cidade. Foi mais como um encontro normal. Marcela arregalou os olhos e abriu um sorriso malicioso. Eu sabia. Ele está interessado em você. Não seja ridícula. Luísa rebateu, sentindo o rosto esquentar. Ele provavelmente só queria conhecer melhor a pessoa que vai redesenhar a imagem da empresa dele. É estratégia de negócios. Estratégia de negócios? Sério, Lu? Você sabe quantas mulheres em São Paulo dariam um rim para ter um jantar com ele? A Bianca Castro, aquela atriz da novela das 9, foi fotografada saindo do apartamento dele no mês passado. Marcela sentou-se na beira da mesa de Luísa. E ele escolheu jantar com você sozinhos em um dos restaurantes mais românticos da cidade. Antes que Luísa pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Luísa Campos. Ela atendeu profissionalmente. Senhorita Campos, aqui é Renata, assistente do Sr. Mendonça. A voz familiar soou do outro lado. O Sr. Mendonça gostaria de saber se você tem disponibilidade para uma reunião hoje às 14 horas. Luísa olhou rapidamente para sua agenda. Sim, tenho disponibilidade. Excelente. Um carro passará para buscá-la às 13h30. O Sr. Mendonça pediu para informar que a reunião não será no escritório, mas em um de nossos projetos em desenvolvimento. Quando Luísa desligou, Marcela a encarava com uma expressão que misturava curiosidade e triunfo. Nem tente negar agora. Ele está mandando um carro te buscar? É apenas uma reunião de trabalho. Luísa insistiu, mas sua voz não soava tão convicta quanto gostaria. Às 13h30 em ponto, um Mercedes prata estacionou em frente ao pequeno prédio comercial onde ficava a Criativa Design. O motorista, um senhor de aproximadamente 60 anos com um bigode grisalho, apresentou-se como Antônio e abriu a porta para ela. Durante o trajeto, Luísa tentava imaginar para onde estavam indo. Depois de cerca de 40 minutos, deixaram o centro da cidade e entraram em uma área que parecia estar em pleno desenvolvimento, com vários terrenos e construções em andamento. O carro finalmente parou em frente a um enorme terreno cercado, onde uma estrutura imponente começava a tomar forma. Rafael estava conversando com um grupo de homens que usavam capacetes de obra.
mas sorriu ao vê-la e veio em sua direção. Obrigado por vir, ele disse, entregando-lhe um capacete branco. Espero que não se importe com um pouco de poeira. Queria que você visse isso antes de finalizarmos o design. O que é isso? Luísa perguntou, colocando o capacete e seguindo-o. Nosso maior projeto até agora. Um complexo multiuso totalmente sustentável. Shopping, escritórios, residencial e um parque central aberto à comunidade. Havia entusiasmo genuíno em sua voz. Energia solar, captação de água de chuva, materiais ecológicos. Estamos investindo em todas as tecnologias verdes disponíveis. Enquanto caminhavam pelo canteiro de obras, Rafael explicava cada detalhe com paixão, desde os materiais escolhidos até o impacto social que esperava para a região. Luísa ouvia atentamente, fascinada não apenas pelo projeto, mas pela transformação em Rafael. Longe do executivo polido do restaurante, aqui ele parecia em seu elemento, vibrante e autêntico. Incrível! Ela comentou honestamente quando pararam em um ponto que oferecia vista para toda a extensão do projeto. Mas ainda não entendi por que quis me mostrar isso antes de finalizarmos a identidade visual. Rafael virou-se para encará-la, seus olhos azuis intensos mesmo sob a sombra do capacete. Porque quero que você entenda o que o Grupo Mendonça realmente é, ou pelo menos o que estou tentando transformá-lo. Não somos apenas números em um balanço financeiro. Este projeto representa o futuro que imagino. Inovador, sustentável, com propósito social. Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da construção. Luísa sentiu algo mudar no ar, uma eletricidade que não estava presente antes. Você poderia ter me mostrado isso através de plantas e apresentações, ela observou, mantendo o olhar fixo no dele. Prefiro realidade a representações, ele respondeu simplesmente. O restante da tarde passou em um tour pela obra, conversas com engenheiros e arquitetos, e finalmente uma reunião informal no escritório temporário montado no canteiro, onde discutiram como integrar a visão sustentável do projeto à nova identidade da empresa. Quando já estava anoitecendo, Rafael a acompanhou de volta ao carro. Obrigado por dedicar sua tarde a isso. Sua perspectiva é refrescante. Obrigada pela oportunidade, ela respondeu sinceramente. Ajudou muito a entender a direção que quer para a marca. Houve um momento de hesitação, como se ambos soubessem que algo estava acontecendo entre eles. Algo que iam além da relação profissional, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear. Antônio vai levá-la de volta, Rafael finalmente disse. Tenho outra reunião aqui ainda. Podemos conversar mais durante a semana? Luísa assentiu e entrou no carro, observando pelo retrovisor a figura de Rafael que permanecia parado, observando-a partir. Na manhã seguinte, Luísa chegou cedo ao escritório, inspirada pelo que havia visto no dia anterior. Estava tão absorta em seus esboços que nem notou Marcela entrar até que esta jogou uma revista sobre sua mesa. Página 28, Marcela disse com uma expressão estranha. Luísa abriu a revista de fofocas na página indicada e sentiu o estômago afundar. Havia uma foto dela e Rafael saindo do restaurante na sexta-feira à noite, junto com outra dos dois no canteiro de obras. A manchete dizia: Novo romance? Bilionário Rafael Mendonça é visto com misteriosa morena em jantar íntimo. Como? Luísa começou, mas as palavras falharam. Paparazzi, Marcela explicou. Eles seguem pessoas como Rafael 24 horas por dia. Bem-vinda à vida sob os holofotes, amiga. Antes que Luísa pudesse processar completamente o que estava acontecendo, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Rafael. Acabei de ver a revista. Sinto muito por isso. Podemos conversar. Estou enviando Antônio para buscá-la às 12 se estiver disponível. Luísa olhou para a foto novamente. Na imagem, parecia que Rafael estava prestes a beijá-la na entrada de seu prédio, mesmo que na realidade ele apenas tivesse se inclinado para se despedir. O mundo inteiro agora pensava que ela era o novo romance do bilionário mais cobiçado de São Paulo. E o mais irônico, ela nunca havia beijado ninguém em toda a sua vida. Às 12 horas em ponto, Luísa entrou no Mercedes dirigido por Antônio, tentando ignorar os olhares curiosos dos outros inquilinos do prédio comercial. A notícia havia se espalhado rapidamente, e ela evitou verificar seu telefone,
depois que sua mãe enviou uma mensagem perguntando se ela estava namorando aquele empresário rico que aparece nos jornais. Boa tarde, senhorita Campos. Antônio cumprimentou com um sorriso gentil. O senhor Mendonça pediu para levá-la ao Parque do Ibirapuera. Ele a encontrará lá. A escolha do local surpreendeu Luísa. Esperava outro restaurante exclusivo, ou talvez o escritório dele. Não um parque público cheio de pessoas numa terça-feira ensolarada. Quando chegaram, Antônio a conduziu por um dos caminhos menos movimentados até um quiosque discreto próximo ao lago. Rafael já estava lá, vestindo jeans e uma camiseta simples, um visual que ela nunca imaginou ver nele. Sem o terno impecável, parecia mais jovem e muito mais acessível. Obrigado por vir, ele disse, levantando-se ao vê-la. Achei que seria bom conversarmos em um lugar mais neutro. Luísa assentiu, sentando-se à mesa. Um garçom rapidamente trouxe 2 águas com gás e se retirou. Sobre aquela matéria, Rafael começou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Sinto muito. Deveria ter previsto isso. Esses fotógrafos me seguem há anos, mas nunca pensei que iriam expor você dessa forma. Não é sua culpa, Luísa respondeu, apesar de ainda sentir o estômago revirado com toda a situação. Mas confesso que não estava preparada para ver minha foto em uma revista de fofocas. Entendo perfeitamente. Ele suspirou. Infelizmente, é parte do pacote quando você tem uma certa visibilidade. Minha equipe de relações públicas pode emitir uma nota esclarecendo que nossa relação é estritamente profissional, se você preferir. A sugestão era perfeitamente razoável, exatamente o que deveria ser feito. Então por que Luísa sentiu uma pontada de decepção? E é? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Estritamente profissional? Rafael a olhou intensamente, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Seria mais fácil se fosse, ele finalmente disse, sua voz mais baixa. Vou ser honesto com você, Luísa. Há algo em você que me intriga desde a primeira vez que vi seu trabalho. Não sei explicar exatamente o que é, mas sei que não consigo parar de pensar em você. E isso nunca aconteceu comigo antes. Luísa sentiu o coração acelerar. Isso não podia estar acontecendo. Homens como Rafael não se apaixonavam por mulheres como ela. Isso é loucura, ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Você é... bem, você. E eu sou só uma designer de uma agência pequena que veio do interior e é autêntica, talentosa, inteligente e não se impressiona com dinheiro ou status, Rafael completou. Sabe quantas pessoas eu conheço que são assim? Praticamente nenhuma. Meu mundo é cheio de pessoas calculistas que só veem o que podem ganhar comigo. Ele se inclinou para a frente, baixando ainda mais a voz. Quando estamos conversando sobre um projeto, seus olhos brilham com paixão pelo que faz. Você discorda de mim quando acha que estou errado, sem medo de me contrariar. Você não tem ideia do quanto isso é raro no meu círculo. Luísa não sabia como responder. Uma parte dela queria acreditar em cada palavra, enquanto outra soava alarmes de alerta sobre quão surreal era toda essa situação. Rafael, eu tenho que ser sincera com você sobre algo. Ela respirou fundo, sentindo o rosto queimar de vergonha. Eu nunca estive em um relacionamento sério. Na verdade, eu nunca... As palavras pareciam presas em sua garganta. Nunca... Ele incentivou gentilmente. Eu nunca beijei ninguém. Ela finalmente confessou, evitando olhar diretamente para ele. Sempre fui muito focada nos estudos, depois no trabalho, e simplesmente nunca aconteceu. Por um momento terrível, Luísa pensou que ele riria ou ficaria constrangido. Em vez disso, quando finalmente criou coragem para olhá-lo, viu apenas uma ternura genuína em seus olhos. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso, ele disse suavemente. Não muda em nada o que sinto por você. Mas você já esteve com tantas mulheres, modelos, atrizes. Luísa não conseguiu conter o comentário. Rafael deu um pequeno sorriso melancólico. Relacionamentos para as capas de revistas, superficiais, convenientes, geralmente arranjados por assessores de imprensa. Posso ter beijado muitas pessoas, Luísa, mas poucas vezes foi real. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do parque. Pessoas correndo, crianças rindo, a vida normal que parecia tão distante da bolha em que estavam naquele momento. Então, o que fazemos agora?
Luísa finalmente perguntou. O que você quer fazer? Rafael devolveu a pergunta. Posso mandar emitir aquela nota desmentindo o romance? Podemos manter nossa relação estritamente profissional e ninguém precisa saber desta conversa. Era a saída mais sensata. Luísa sabia disso. Evitaria complicações, exposição indesejada e o inevitável desapontamento quando ele percebesse que ela não pertencia ao seu mundo. Ou, ela perguntou, sabendo que havia uma alternativa. Ou podemos ver aonde isso vai, ele respondeu, seus olhos nunca deixando os dela. Sem pressa, respeitando seus limites, conhecendo um ao outro de verdade, não apenas as versões que o mundo vê. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, deixando a palma virada para cima. Um convite, não uma exigência. A escolha é sua, Luísa. O que quer que decida, vou respeitar. Luísa olhou para aquela mão estendida, sentindo o peso da decisão. Era mais do que apenas aceitar um relacionamento. Era entrar em um mundo completamente desconhecido, com regras que ela não compreendia e expectativas que talvez não pudesse atender. Lentamente, ela colocou sua mão sobre a dele. Quero ver aonde isso vai, disse com uma voz quase inaudível, mas firme. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael naquele momento fez todo o medo valer a pena. Tenho uma ideia, ele disse, apertando gentilmente a mão dela. Que tal começarmos de novo? Sem rótulos, sem expectativas. Apenas Rafael e Luísa se conhecendo. Eu gostaria disso, ela respondeu com um sorriso tímido. Eles passaram o resto da tarde caminhando pelo parque, conversando sobre livros favoritos, filmes, memórias de infância, tópicos comuns de primeiros encontros, mas que pareciam extraordinários pela simplicidade e autenticidade que compartilhavam. Enquanto voltava para o escritório no início da noite, Luísa sentia uma mistura de euforia e medo. Havia acabado de entrar em um território completamente desconhecido e não tinha ideia de como navegar por ele. Mas pela primeira vez em sua vida, estava disposta a se deixar levar pelo coração, em vez da razão. Nas 2 semanas seguintes, Luísa viveu em uma espécie de realidade paralela. Durante o dia, trabalhava intensamente no projeto do Grupo Mendonça, liderando sua pequena equipe com uma determinação renovada. À noite, encontrava-se com Rafael em lugares discretos, um café escondido em Vila Madalena, um cinema de rua quase vazio, um pequeno restaurante familiar no Bexiga, onde ninguém parecia reconhecê-lo. Rafael respeitava completamente seu ritmo. Não houve beijos, apenas mãos que ocasionalmente se tocavam, olhares que duravam mais do que o necessário e uma intimidade crescente nas conversas que compartilhavam. Nunca falei tanto sobre mim com ninguém, ele confessou uma noite, enquanto estavam sentados em um banco na cobertura do prédio onde Luísa morava, observando as luzes da cidade. É libertador não ter que manter a fachada do CEO implacável o tempo todo. Luísa sorriu encostando levemente seu ombro no dele. Acho que todos usamos máscaras. A diferença é que a sua está na capa de revistas. Naquela noite específica, quando ele a deixou na porta de seu apartamento, houve um momento de hesitação, um silêncio carregado de possibilidades. Rafael suavemente tocou seu rosto, seu polegar acariciando sua bochecha. Posso? Ele perguntou em um sussurro, seus olhos buscando permissão. Luísa sentiu o coração batendo tão forte que teve certeza que ele podia ouvir. Lentamente, ela assentiu. O primeiro beijo de sua vida foi gentil, quase reverente. Os lábios de Rafael tocaram os seus com uma delicadeza que a surpreendeu, como se ele entendesse o significado daquele momento e quisesse torná-lo especial. Quando se separaram, Luísa manteve os olhos fechados por mais um instante, absorvendo a sensação. Valeu a espera? Rafael perguntou com um sorriso suave quando ela finalmente abriu os olhos. Talvez precisemos testar mais algumas vezes para ter certeza. Ela respondeu com uma ousadia que não sabia que possuía. Ele riu e a beijou novamente, desta vez com mais intensidade, suas mãos se entrelaçando nos cabelos dela enquanto a puxava para mais perto. No dia seguinte, Luísa chegou ao escritório com um sorriso que não conseguia disfarçar. Marcela, que havia passado das críticas iniciais para um apoio cauteloso, ergueu as sobrancelhas sugestivamente. Finalmente aconteceu, não foi? Ela perguntou com um sorriso cúmplice. Luísa apenas corou em resposta.
mas foi confirmação suficiente para Marcela, que soltou um gritinho de excitação. Detalhes! Preciso de detalhes! Mas antes que Luísa pudesse responder, não que fosse compartilhar muitos detalhes de qualquer forma, a porta do escritório abriu e uma mulher elegante entrou. Vestida impecavelmente em um conjunto Chanel e saltos altos que custavam mais do que o aluguel trimestral da criativa, ela exalava uma aura de poder e sofisticação. Posso ajudar? Marcela perguntou, adotando seu tom profissional. A mulher ignorou-a completamente, seus olhos fixos em Luísa. Você deve ser Luísa Campos, ela disse, sua voz fria e controlada. Sou Helena Mendonça. Acredito que devemos conversar. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Helena Mendonça, a mãe de Rafael. Ela havia visto fotos da matriarca da família em suas pesquisas, uma socialite poderosa, conhecida por seu trabalho filantrópico e sua influência nos círculos da elite paulistana. Senhora Mendonça, é um prazer conhecê-la, Luísa respondeu, levantando-se e estendendo a mão. Gostaria de ver o andamento do projeto? Helena ignorou a mão estendida. Na verdade, gostaria de falar sobre seu envolvimento com meu filho. Marcela discretamente se afastou para sua mesa, fingindo estar ocupada com o computador. Mas Luísa sabia que ela não perderia uma palavra da conversa. Talvez devêssemos conversar em particular, Luísa sugeriu, indicando a pequena sala de reuniões. Uma vez a sós, Helena não perdeu tempo com amenidades. Vou ser direta, senhorita Campos. Não sei o que você espera conseguir com meu filho, mas sugiro que reconsidere esta aventura. Luísa sentiu o rosto queimar, uma mistura de vergonha e indignação. Com todo respeito, senhora Mendonça, meu relacionamento com Rafael é pessoal. Pessoal? Helena deu uma risada seca. Minha querida, nada na vida de um Mendonça é pessoal, especialmente quando envolve o herdeiro de um império bilionário e uma pessoa de sua origem. O tom condescendente fez Luísa se endireitar na cadeira. Minha origem? Não me entenda mal, Helena continuou, examinando suas unhas perfeitamente manicuradas. Sua história é admirável. Garota do interior, bolsista, pequena empresária. É o tipo de coisa que fica ótima em matérias sobre meritocracia. Mas você deve entender que os Mendonça têm certas expectativas quanto às parcerias familiares. Acredito que Rafael é adulto o suficiente para tomar suas próprias decisões, Luísa respondeu, tentando manter a compostura apesar do coração acelerado. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Rafael sempre teve uma queda por projetos sociais. Desde criança, trazendo animais abandonados para casa, defendendo funcionários com problemas, é uma de suas qualidades mais admiráveis, mas também uma fraqueza que precisa ser gerenciada. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Sabe quantas mulheres passaram pela vida dele achando que seriam diferentes? Que ele as escolheria, apesar de tudo? No final, Rafael sempre faz o que é esperado dele. É o que significa carregar o nome Mendonça. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Helena cristalizavam todos os seus medos e inseguranças. Senhorita Campos, não estou aqui para ameaçá-la ou ofendê-la. Helena continuou em um tom mais suave. Estou aqui porque vi isso acontecer antes, e sempre termina com corações partidos e carreiras prejudicadas. Você tem um futuro promissor. Não o sacrifique por uma fantasia. Ela abriu sua bolsa de grife e retirou um envelope. O contrato com o Grupo Mendonça significa muito para seu pequeno negócio, imagino. Aqui está uma oferta para comprar o contrato de volta, com um bônus generoso pela inconveniência. Vocês poderão expandir, contratar mais pessoas, talvez até abrir um escritório maior. Luísa olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Está me pagando para me afastar do seu filho? Estou oferecendo uma saída digna e lucrativa de uma situação que inevitavelmente terminará mal para você. Helena empurrou o envelope pela mesa. Pense nisso como um investimento em seu futuro, um futuro mais realista. Antes que Luísa pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Rafael. Acabei de descobrir que minha mãe descobriu sobre nós e saiu furiosa. Ela está indo aí. Se estiver, por favor, não dê ouvidos a ela. Estou a caminho. Helena notou a mudança em sua expressão. Ah, deve ser meu filho, alertando você sobre minha visita.
Ela sorriu novamente. Previsível. Mas pergunte a si mesma, se o que vocês têm é tão especial, por que ele ainda não a apresentou à família oficialmente? Por que todos os encontros discretos, escondidos dos olhos públicos? As palavras atingiram Luísa como flechas certeiras. Era verdade. Apesar da intimidade crescente entre eles, Rafael nunca havia sugerido integrá-la em sua vida pública ou familiar. Não precisa me responder agora, Helena disse, levantando-se graciosamente. Apenas pense no que eu disse. O envelope estará disponível pelos próximos 3 dias. Quando ela saiu, Luísa permaneceu sentada, olhando para o envelope na mesa. Minutos depois, Rafael entrou apressadamente, o rosto tenso de preocupação. Luísa, sinto muito, ele disse, sentando-se ao seu lado e pegando suas mãos. O que ela disse? Seja o que for, ignore. Minha mãe acha que pode controlar minha vida como fazia quando eu tinha 15 anos. Luísa olhou para ele, sentindo uma distância súbita, apesar da proximidade física. Ela disse que sou apenas mais um de seus projetos sociais, que no final você sempre faz o que é esperado de um Mendonça. Rafael fechou os olhos por um momento, como se sentisse dor física. Isso não é verdade. O que temos é diferente, você sabe disso. Sei mesmo, Luísa perguntou as inseguranças que havia conseguido conter agora transbordando. Rafael, somos de mundos completamente diferentes. Sua mãe deixou isso bem claro. E daí? Ele rebateu com paixão. Você acha que me importo com o que minha mãe ou qualquer pessoa pensa sobre nós? Então por que todos os nossos encontros são em lugares escondidos? Por que você nunca sugeriu me apresentar aos seus amigos ou família? As perguntas saíram antes que pudesse contê-las. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Eu pensei que estava respeitando seu desejo de privacidade. Você disse que se sentia desconfortável com a exposição depois daquela matéria na revista. Era verdade, ela havia dito isso. Mas agora, com as palavras de Helena ecoando em sua mente, Luísa se perguntava se não havia mais nessa história. Ela te ofereceu dinheiro, não foi? Rafael perguntou subitamente, notando o envelope na mesa. Luísa assentiu silenciosamente. Típico, ele murmurou passando a mão pelo cabelo em frustração. Luísa, olhe para mim. Ele esperou até que seus olhares se encontrassem. Não me importo com o que minha mãe pensa, ou com o que qualquer pessoa pensa. Pela primeira vez na minha vida, encontrei alguém que me vê como eu realmente sou. Não como o herdeiro dos Mendonça ou o CEO de um império. Não vou deixar que minha mãe ou qualquer outra pessoa destrua isso. Havia tanta sinceridade em seus olhos que Luísa sentiu as dúvidas começarem a se dissipar. Então Rafael pegou o envelope e o rasgou em pedaços, sem nem mesmo verificar o valor dentro. Se você quiser, irei para a cobertura do edifício Itália agora mesmo e gritarei para toda São Paulo ouvir que estou apaixonado por Luísa Campos, ele declarou, um sorriso desafiador nos lábios. Apaixonado. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Você está... Ela perguntou, quase sem fôlego. Completamente. Ele respondeu sem hesitação. E se você me der a chance, vou passar cada dia provando isso, não apenas com palavras, mas com ações. Começando por um jantar na mansão Mendonça neste sábado, onde irei apresentá-la oficialmente como minha namorada para toda a família e amigos próximos. O que me diz? A proposta pairou entre eles. Não apenas um jantar, mas uma declaração pública, um desafio aberto às convenções sociais que Helena Mendonça tanto valorizava. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Não sei se estou pronta para isso, Luísa admitiu honestamente. Então esperaremos até que esteja, Rafael respondeu prontamente. Não quero forçá-la a nada, mas quero que saiba que não tenho vergonha ou dúvidas sobre nós. Quando você estiver pronta, estarei aqui. Ele se inclinou e a beijou suavemente, um gesto tão íntimo e carinhoso que fez as últimas dúvidas de Luísa se dissolverem. Enquanto o abraçava, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, algumas histórias de amor realmente pudessem superar as diferenças de mundos inteiros. No sábado à noite, Luísa estava em seu apartamento encarando o vestido azul petróleo que havia comprado especialmente para a ocasião, o jantar na mansão Mendonça. Depois de dias alternando entre coragem e pânico, ela finalmente decidiu enfrentar o desafio. Se Rafael estava disposto a assumir seu relacionamento publicamente, ela também precisava dar um passo à frente.
Você tem certeza disso? Marcela perguntou, enquanto ajudava Luísa com a maquiagem. Não é tarde demais para cancelar. Estou apavorada, Luísa admitiu observando seu reflexo no espelho. O cabelo castanho cuidadosamente arrumado em ondas suaves, a maquiagem leve que realçava seus traços sem parecer exagerada. Mas sei que me arrependeria se não fosse. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Ao abrir a porta, Luísa encontrou Rafael segurando um pequeno buquê de lírios, suas flores favoritas, como ele havia descoberto durante uma de suas longas conversas. Você está deslumbrante, ele disse, seus olhos percorrendo-a com admiração genuína. Você também não está nada mal, ela respondeu com um sorriso nervoso. Rafael estava impecável em um terno azul escuro que parecia ter sido feito sob medida para ele, o que provavelmente era o caso. Pronta? Ele perguntou, oferecendo seu braço. Tanto quanto posso estar, ela respondeu honestamente, pegando sua pequena bolsa e aceitando o braço oferecido. Durante o trajeto até o Morumbi, onde ficava a mansão da família, Rafael tentou acalmá-la, explicando quem estaria presente e dando pequenas informações sobre cada pessoa. Meu tio Roberto é o mais tranquilo, casado com Teresa há 30 anos. Eles têm gêmeos que estão estudando no exterior. Meu primo André é o único da família que realmente gosto. Ele administra a divisão de tecnologia e é praticamente um gênio. E minha avó, Elisa, bem, ela pode parecer intimidadora, mas é a única pessoa que consegue colocar minha mãe em seu lugar. Quando o carro parou diante de um portão imponente que se abriu automaticamente, Luísa sentiu o estômago afundar. A casa era, na verdade, uma mansão em estilo neoclássico, cercada por jardins perfeitamente cuidados e iluminada estrategicamente para realçar sua arquitetura imponente. Esta casa existe desde que meu avô fez a primeira fortuna nos anos 70, Rafael explicou, enquanto caminhavam pela entrada circular. Cresci aqui, mas nunca me senti realmente em casa. Sempre pareceu mais um museu do que um lar. Antes que pudessem alcançar a porta principal, esta se abriu, revelando Helena Mendonça em um vestido preto elegante, com um colar de pérolas que provavelmente custava mais do que tudo que Luísa possuía. Rafael, querido. Helena cumprimentou com um beijo no ar próximo à bochecha do filho. Seus olhos então se voltaram para Luísa, analisando-a dos pés à cabeça em uma fração de segundo. Senhorita Campos, que surpresa agradável. Rafael não mencionou que traria companhia. O tom falsamente cordial não enganou ninguém. Rafael apertou levemente a mão de Luísa em um gesto de apoio. Não seja modesta, mãe. Tenho certeza que você sabia exatamente quem eu traria esta noite. Helena manteve o sorriso fixo. Bem, entrem. Os outros já estão na sala. Ao entrar na mansão, Luísa foi imediatamente envolvida por um ambiente de riqueza e tradição, pisos de mármore italiano, obras de arte originais nas paredes, móveis que pareciam peças de museu. Rafael apresentou-a a cada membro da família, exatamente como havia prometido. Esta é Luísa Campos, minha namorada. A reação variou de sorrisos genuínos, o primo André e a avó Elisa, a educada indiferença, a maioria dos tios e tias, e mal disfarçada desaprovação, o pai de Helena, um senhor de aparência severa que mal olhou para Luísa. Durante o jantar, servido em uma mesa que poderia acomodar facilmente 20 pessoas, Luísa fez o possível para manter a compostura enquanto navegava pelo labirinto de talheres e conversas polidas. Rafael permaneceu ao seu lado, uma presença constante e reconfortante. A verdadeira provação começou durante a sobremesa, quando Helena, sentada à cabeceira oposta a seu pai, decidiu iniciar o que parecia uma conversa inocente. Então, Luísa, Rafael mencionou que você é de... Onde mesmo? Alguma cidade no interior de Minas? Poços de Caldas, Luísa respondeu educadamente. É uma cidade turística conhecida pelas águas termais. Ah, sim. Lembro de ter passado por lá uma vez a caminho de um spa, Helena comentou, com um aceno displicente. E seus pais, o que fazem mesmo? Luísa sentiu todos os olhares voltados para ela. Meu pai tem uma papelaria no centro da cidade e minha mãe é professora do ensino fundamental. Que adorável! Helena respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Devem ser pessoas muito dedicadas. São as melhores pessoas que conheço, Luísa respondeu com firmeza,
recusando-se a se envergonhar de suas origens. E você veio para São Paulo para estudar com bolsa, correto? Helena continuou, como quem apenas mantém uma conversa casual. Rafael mencionou que você é muito talentosa. Sim, consegui bolsa integral na USP para design, Luísa confirmou, mantendo a cabeça erguida. Fascinante como essas políticas de inclusão têm revelado talentos escondidos, comentou um dos tios, como se estivesse fazendo um grande elogio. Rafael colocou seu garfo na mesa com um pouco mais de força do que o necessário. Luísa foi a primeira da turma e ganhou 3 prêmios nacionais de design ainda na faculdade. Não foi revelada por nenhuma política de inclusão. Ela conquistou tudo por mérito próprio. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Luísa tocou discretamente no braço de Rafael, agradecida pelo apoio, mas sinalizando que não precisava que ele a defendesse. Foi a avó Elisa, até então silenciosa, observadora, quem quebrou o silêncio. Sabe, minha querida, quando conheci o avô de Rafael, ele também era um ninguém pelos padrões da época. Filho de imigrantes italianos, cresceu em Mooca, ajudando o pai na construção civil. As famílias tradicionais de São Paulo torciam o nariz para nós também. Helena parecia desconfortável com o rumo da conversa. Mamãe, os tempos eram diferentes. Eram diferentes apenas nas circunstâncias, não na essência. Elisa interrompeu com autoridade. A elite sempre resiste a novos membros, esquecendo convenientemente suas próprias origens. Ela sorriu gentilmente para Luísa. O que importa não é de onde você vem, mas quem você é. E pelo que vi esta noite, você parece ter muito mais substância do que muitas das candidatas aprovadas que desfilaram por esta mesa. Luísa sentiu uma onda de gratidão pela senhora de cabelos prateados que acabava de lhe oferecer um ramo de oliveira em meio a um campo minado. Obrigada, senhora Mendonça. Por favor, me chame de Elisa, a matriarca respondeu com um sorriso genuíno. Após o jantar, enquanto todos se dirigiam para a sala de estar para um digestivo, Helena interceptou Luísa no corredor. Impressionante, ela comentou. Conseguiu conquistar minha mãe, uma jogada inteligente. Não foi uma jogada, Luísa respondeu calmamente. Apenas fui eu mesma. Helena estreitou os olhos. Você realmente acredita que isso vai durar, não é? Que meu filho vai trocar tudo o que construímos por um romance com uma designer de interiores? Na verdade, sou designer gráfica, Luísa corrigiu, encontrando uma força interior que não sabia que possuía. E não estou pedindo que Rafael troque nada. Nunca pediria isso. Todo amor exige sacrifícios, querida. Helena respondeu com um sorriso frio. A questão é, quem vai sacrificar mais? Você adaptando-se a um mundo que nunca realmente a aceitará, ou ele abrindo mão de tudo o que sempre conheceu? Antes que Luísa pudesse responder, Rafael apareceu no corredor. Está tudo bem aqui? Ele perguntou, seu tom deixando claro que suspeitava exatamente do que estava acontecendo. Claro, querido. Helena respondeu suavemente. Apenas conhecendo melhor sua namorada. Durante o resto da noite, Luísa permaneceu ao lado de Rafael, participando educadamente das conversas, mas sentindo-se cada vez mais como uma intrusa. Quando finalmente se despediram, por volta das 23h, ela exalou um suspiro de alívio ao entrar no carro. Sinto muito por isso, Rafael disse enquanto o motorista os levava de volta. Minha família pode ser difícil. Sua avó é incrível, Luísa comentou, tentando encontrar algo positivo para dizer. Ela gostou de você, o que é raro. Rafael respondeu com um pequeno sorriso. Quanto aos outros, eles vão se acostumar. Ou não, não me importo realmente. Mas Luísa se importava. As palavras de Helena continuavam ecoando em sua mente. Quem vai sacrificar mais? Era uma pergunta para a qual ela não tinha resposta. Quando chegaram ao seu apartamento, Rafael segurou suas mãos e a olhou intensamente. Você foi incrível hoje. Obrigado por estar ao meu lado. Luísa assentiu, sentindo uma mistura confusa de emoções. Foi uma experiência. Luísa, ele começou parecendo repentinamente nervoso. Sei que tudo está acontecendo muito rápido, mas nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Estou completamente apaixonado por você. E quero que saiba que, seja qual for o futuro, estou disposto a enfrentar tudo. Minha família, a imprensa, o mundo inteiro. Se isso significar estar com você.
As palavras tão sinceras e intensas atingiram Luísa como uma onda. Uma parte dela queria se jogar naquele sentimento, acreditar que o amor realmente podia superar todas as barreiras. Outra parte, mais cautelosa, lembrava-a das realidades práticas que enfrentariam. Eu também estou apaixonada por você, ela finalmente respondeu, porque era verdade. Mas tenho medo do que isso significa, dos obstáculos que teremos que enfrentar. Rafael sorriu suavemente. Ei, lembra do que você me disse sobre design? Que o trabalho não é criar algo do zero, mas revelar o que já existe de forma mais clara e impactante. Talvez seja assim que devemos encarar o que temos, não como algo impossível que precisamos construir do nada, mas como algo real que já existe entre nós e que só precisa ser revelado ao mundo. A analogia era perfeita, tão perfeita, que Luísa sentiu lágrimas nos olhos. Como ele conseguia entendê-la tão bem em tão pouco tempo? Precisamos ir com calma, ela disse, mesmo enquanto seu coração gritava o oposto. Iremos no seu ritmo, Rafael assegurou, beijando-a suavemente. Boa noite, Luísa. Enquanto o via partir, Luísa sentiu o peso das escolhas que teria que fazer. Estava apenas começando a entender o que significava amar alguém de um mundo tão diferente do seu. 3 meses se passaram desde o jantar na casa dos Mendonça. O projeto de redesign da marca do Grupo Mendonça havia sido finalizado com enorme sucesso, tão bem recebido que a Criativa Design havia conquistado mais 2 clientes importantes por indicação de Rafael. Marcela havia contratado 2 novos designers para dar conta da demanda crescente, e pela primeira vez Luísa se permitiu pensar que o sonho de ter um negócio estável e bem-sucedido poderia realmente se concretizar. Seu relacionamento com Rafael também havia evoluído, encontrando um ritmo próprio, que respeitava tanto as limitações de suas vidas ocupadas quanto o desejo de privacidade de Luísa. Depois que a imprensa confirmou o relacionamento, com manchetes que variavam do romântico, CEO bilionário encontra amor verdadeiro com designer talentosa, ao sensacionalista, a Cinderela do século, designer do interior, conquista o coração do solteiro mais cobiçado do Brasil. Luísa havia aprendido a ignorar os olhares e comentários. Helena Mendonça havia diminuído suas tentativas diretas de interferência, embora Luísa soubesse que isso não significava rendição. A matriarca da família havia simplesmente mudado de tática, optando por uma abordagem mais sutil de lembrar constantemente Rafael sobre responsabilidades familiares e o legado dos Mendonça. Em uma manhã de domingo, Luísa e Rafael caminhavam pelo Parque Ibirapuera, um de seus rituais favoritos, quando conseguiam tempo livre coincidente. Enquanto saboreavam um café, sentados em um banco com vista para o lago, Rafael parecia inusualmente pensativo. 1 centavo pelos seus pensamentos, Luísa disse, tocando levemente seu braço. Ele sorriu, embora seus olhos continuassem distantes. Estou pensando no futuro. Parece sério, ela comentou, sentindo uma leve apreensão. Rafael respirou fundo. Recebi uma proposta para expandir nossas operações para a Europa. Abriríamos um escritório em Lisboa como porta de entrada para o mercado europeu. Rafael, isso é incrível, Luísa exclamou, genuinamente feliz por ele. É o tipo de expansão internacional que você sempre quis. Sim, mas... Ele hesitou, virando-se para encará-la. Significaria passar pelo menos 6 meses por ano em Portugal, pelo menos nos primeiros 2 anos de operação. A realização atingiu Luísa como um banho de água fria. 6 meses por ano separados, milhares de quilômetros de distância. Ah, foi tudo o que conseguiu dizer. Ainda não decidi nada. Ele acrescentou rapidamente. Queria conversar com você primeiro. Saber o que você pensa. Luísa mordeu o lábio, organizando seus pensamentos. É uma oportunidade incrível para você, para a empresa. Não acho que deva recusar só por minha causa. E se eu quiser recusar por sua causa? Ele perguntou suavemente. E se eu disser que não quero passar 6 meses longe de você? O coração de Luísa acelerou. Rafael... Ele continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Você poderia vir comigo. Luísa piscou, surpresa. Para Portugal? Por que não? Um entusiasmo crescente iluminou seu rosto. Você pode trabalhar de qualquer lugar. A Marcela pode gerenciar o escritório aqui.
Lisboa tem uma cena de design incrível. Você poderia expandir horizontes, conhecer novos clientes. Minha vida está aqui, Luísa respondeu automaticamente. A agência que construí com tanto esforço, meus amigos. Eu sei, Rafael suspirou, segurando suas mãos. Não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que considere. Que pense nas possibilidades. Luísa assentiu lentamente. Sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Uma parte dela estava aterrorizada com a ideia de deixar tudo para trás, enquanto outra estava curiosamente atraída pela possibilidade de uma nova vida, novos desafios, com Rafael ao seu lado. Naquela tarde, quando voltou ao seu apartamento, Luísa se permitiu realmente pensar na proposta. Abrir mão da segurança que havia construído com tanto esforço era aterrorizante. Mas ficar significaria abrir mão de Rafael, ou condená-los a um relacionamento à distância que poderia lentamente se desgastar. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, ligando para a conversa de domingo que haviam estabelecido desde que Luísa se mudara para São Paulo. Oi, mãe, ela atendeu, forçando um tom animado em sua voz. Olá, querida. A voz calorosa de Lourdes Campos soou do outro lado. Como foi sua semana? Enquanto Luísa compartilhava histórias sobre os novos projetos da agência, sua mãe ouvia atentamente como sempre. Quando finalmente mencionou a proposta de Rafael, houve um momento de silêncio na linha. E o que você quer fazer? Lourdes finalmente perguntou. Não sei, Luísa admitiu. Tenho medo de tomar a decisão errada. Filha, sua mãe começou com aquele tom de sabedoria que sempre a acalmava. Lembra quando você tinha 17 anos e recebeu a carta da USP? Você ficou dias andando pela casa com aquele mesmo medo nos olhos. Luísa sorriu com a memória. E você disse que eu deveria ir mesmo sendo contra a vontade do pai. Disse isso porque vi em seus olhos que você já havia tomado a decisão. Só estava com medo de abraçá-la. Lourdes continuou. Agora vejo o mesmo. Quando você fala do Rafael, sua voz muda. Sei que está apaixonada, filha. Estou, Luísa confirmou. Mas isso é suficiente? E se não der certo? Estaria deixando tudo para trás. A vida raramente nos dá garantias, Luísa. Sua mãe respondeu suavemente. Mas meu palpite é que você se arrependeria mais de não tentar do que de tentar e descobrir que não era o que esperava. Depois da ligação, Luísa passou horas pensando. Por volta das 21 horas, enviou uma mensagem para Rafael. Podemos conversar? É importante. Meia hora depois, ele estava à sua porta, o rosto tenso de preocupação. O que foi? Está tudo bem? Luísa o conduziu para dentro, sentando-se ao seu lado no pequeno sofá. Estive pensando sobre sua proposta, sobre Portugal. Rafael assentiu, expectante, claramente tentando não pressionar. Antes de dar minha resposta, Luísa continuou. Preciso perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Sempre, ele prometeu. Se eu decidir não ir, se disser que preciso ficar aqui e construir minha carreira em São Paulo, ela respirou fundo. Isso seria o fim para nós? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado e possibilidades. Rafael pareceu verdadeiramente surpreso. Luísa, eu te amo. Ele respondeu com firmeza. Se você decidir ficar, encontraremos uma maneira de fazer funcionar. Sim, seria difícil. Sim, eu odiaria cada minuto longe de você, mas nunca colocaria você contra a parede com um ultimato. A sinceridade em seus olhos fez o coração de Luísa se aquecer. Essa era a resposta que ela precisava ouvir. Não que ele a pressionasse a vir, não que prometesse desistir de tudo por ela, mas que respeitasse sua decisão e estivesse comprometido em fazer o relacionamento funcionar, independentemente das circunstâncias. Obrigada por dizer isso, ela murmurou, aproximando-se para beijá-lo suavemente. Porque minha resposta é sim. Rafael piscou, confuso. Sim? Sim, quero ir com você para Portugal, Luísa clarificou, um sorriso crescendo em seus lábios. Acho que está na hora de expandir meus horizontes. A Marcela pode cuidar do escritório aqui, e eu posso estabelecer conexões em Lisboa, talvez até abrir uma filial europeia da Criativa. O rosto de Rafael se iluminou com uma alegria que fez tudo valer a pena. Tem certeza? Não quero que faça isso só por minha causa. Não é só por você, ela respondeu honestamente. É por nós, é por mim. É uma aventura que quero viver,
Um risco que estou disposta a correr. Ele a abraçou apertado, como se não pudesse acreditar em sua sorte. Prometo que não vai se arrepender. Vamos construir algo incrível juntos, você vai ver. Luísa se permitiu afundar no abraço, sentindo uma paz que não esperava. A decisão que parecia tão aterrorizante agora se sentia certa. Tem mais uma coisa, Rafael disse, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Eu ia esperar pelo momento perfeito, mas acho que este é o momento perfeito. Ele deslizou do sofá para ajoelhar-se à sua frente, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. O coração de Luísa parou por um instante. Rafael, sei que é rápido, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante solitário, elegante e delicado. E se você achar que é cedo demais, posso guardar até que esteja pronta. Mas eu sei, Luísa. Sei com cada fibra do meu ser que quero passar o resto da minha vida com você. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, embaçando sua visão. Luísa Campos, Rafael continuou, sua voz carregada de emoção. Você me daria a honra de se casar comigo? Não precisa ser agora. Pode ser em 1 ano, 2 anos, quando você se sentir pronta. Só quero seu compromisso de que construiremos nosso futuro juntos. Olhando para o homem ajoelhado à sua frente, não o bilionário CEO que o mundo conhecia, mas o Rafael que havia compartilhado seus medos e sonhos com ela nas últimas semanas, Luísa não tinha mais dúvidas. Sim, ela respondeu, as lágrimas agora correndo livremente. Sim, eu me caso com você. Quando Rafael deslizou o anel em seu dedo, ela notou uma pequena inscrição na parte interna. Inclinando-se para ler, viu as palavras. O design não cria algo do nada, mas revela o que já existe. Suas próprias palavras, devolvidas a ela como uma promessa. Uma promessa de que o amor que haviam encontrado não era uma fantasia passageira, mas algo real e duradouro, que sempre estivera destinado a existir, apenas esperando para ser revelado. 6 meses depois, em uma pequena cerimônia na praia de Cascais, Portugal, com apenas familiares e amigos próximos, Luísa e Rafael trocaram votos sob o pôr do sol dourado. Helena Mendonça estava presente, tensa mas respeitosa, ao lado de uma radiante Elisa, que havia se tornado uma feroz defensora do casal. Quando finalmente chegou o momento do primeiro beijo como marido e mulher, Luísa sorriu contra os lábios de Rafael, lembrando-se de como tudo começou, com uma designer tímida que nunca havia beijado ninguém, até ser escolhida pelo CEO mais desejado da cidade. Às vezes, os contos de fadas modernos não precisam de magia para se tornarem reais. Apenas coragem para seguir o coração, mesmo quando o caminho parece impossível.